Se você tivesse que sobreviver a um apocalipse nevado, isolado em casa, sem saber em quem confiar e ainda enfrentando forças alienígenas invisíveis, o que você faria e o que você sacrificaria? Hoje, no CG, a gente vai mergulhar na nova série da Netflix, O Eternauta, baseada em um dos quadrinhos mais influentes da história da América Latina. Mas será que a série faz jus à sua origem? É o que nós vamos responder hoje, depois da vinheta. Então já deixa o like, se inscreve no canal e não esquece de marcar o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade aqui do CG. Bom pessoal, vamos começar, né? Lembrando que o Eternauta é uma adaptação da HQ clássica de Hector G. Oesterheld e Francisco Solano Lopes, publicado originalmente em 1957. Então, lá vai tempo, hein? A história se passa em Buenos Aires e acompanha Juan Salvo, sua família e seus amigos tentando sobreviver a uma nevasca mortal que esconde uma invasão alienígena. No contexto original, a obra foi também uma forte crítica à repressão e ao autoritarismo na América Latina. E a série tenta resgatar essa ideia atualizada. Bom, gente, vamos lá. Começando aqui para falar do primeiro ponto que eu acho que é crucial a gente explicar, porque quem não leu a HQ não vai se incomodar, mas quem leu e começar a assistir vai perceber algumas diferenças assim que eu diria que são bem visuais e bem gráficas e bem chamativas. A primeira delas está na questão da viagem no tempo. Para quem não sabe, Eternauta quer dizer viajante do tempo. Éter de tempo, nauta de viajante. Então, o título já diz que a gente está tratando de um cara que vai viajar, ter loopings temporais, né? E na HQ é exatamente isso. Esse personagem, o Juan, ele sofre de loopings temporais, então ele fica repetindo ciclos ali da vida dele, vai também para outras linhas temporais, passado e futuro, e tá tudo certo. É estabelecido isso, portanto, o nome Eternauta. Na série, isso não fica claro de jeito nenhum, e eles demoram muito pra tocar na questão, assim, né? Eles não chegam a falar em viagem do tempo, mas eles até tocam o assunto lá pro final, que é de uma maneira bem torpe, assim, pra deixar a dúvida na sua cabeça. Então, como eu disse, nos quadrinhos, né, o Eternauta é literalmente um viajante do tempo, indo de linha temporal em linha temporal para alertar a humanidade, para aprender coisas e sem controle das suas viagens. Então ele tem lapsos temporais, né? Ele não controla. Não é como se ele entrasse numa máquina do tempo e falasse, eu vou para tal ano. Não, ele é descontrolado mesmo. Aqui, esse looping temporal aparece no final já, onde ele fala, né, tipo, ele aparece lá numa trincheira de guerra, e ele fala, eu já vivi isso em algum momento, e ele começa a se lembrar que já viveu aquilo, e dá a entender que sim, que ele tem essas viagens. Em alguns outros momentos, né, depois do terceiro episódio, ele também parece que tem sonhos vívidos, né, ele tem um sonho que parece muito real, e aí ele acorda no presente e tal, e isso dá a entender aqui que são as viagens temporais que são tratadas assim. E o pior, mais sem sentido pra mim, é ele não lembrar de nada disso. Ele viaja e ele não entende que aquilo foi uma viagem, ele acha que foi um sonho. Uma outra crítica importante é a ausência do momento em que o Juan conversa com o próprio Oesterheld, o autor da HQ, dentro de um looping temporal. Uma cena simbólica que carrega uma potência metafórica e histórica, e que foi deixada de fora, assim, de uma forma a não te explicar, a trabalhar o suspense da série ao invés do enredo de viagem temporal, de passado e futuro e de metáforas. Eu acho que isso é preocupante sim pra caralho, porque a gente parte da premissa de que a história não é um suspense. Ela não quer te esconder nada. Ela não quer te esconder a invasão alienígena, ela não quer te esconder que esse cara viaja no tempo. E aqui não, aqui parece tudo um suspense, sabe? Tipo, a série é um suspensão mesmo, assim. A série também é meio, apesar de ter só 6 episódios, ela é meio arrastada, assim. Então ela tem uma barriga bem grande nos episódios do meio, assim. O primeiro episódio é bem ok, bem legal, parece que, apesar de não te introduzir totalmente a essa história, ela tem aspectos importantes de te apresentar o Juan, a família dele, te apresentar aquela sociedade, te apresentar aquele senso de terra arrasada da Terra, né, do planeta Terra, inclusive mostrando lugares históricos de Buenos Aires, assim, que são bem interessantes e
principalmente para quem conhece um pouquinho da América Latina, vai ficar bem familiarizado e se divertir nesse primeiro episódio de introdução, praticamente. Mas a partir do segundo, terceiro ali, no comecinho do quarto, é muita enrolação. É muita coisa, muita conversinha, muito suspense de gente que não sabe o que tá acontecendo, que tira um pouco do senso de urgência daquela história. Afinal, tem uma nevasca tóxica rolando na Terra, tem gente morrendo adoidado, tem zumbi andando, sendo controlado mentalmente por alguém, e tem invasão alienígena. Aliás, esse é outro ponto, gente. A gente vai descobrir, pela série, né, que existe uma invasão alienígena no quarto episódio. Quarto de 6, cara. Então, assim, quase no final da temporada. E a gente vai falar sobre looping temporal também, começar a dar indícios no quarto episódio também. Então, assim, na minha opinião, bem mal construído em relação ao que eles pregam na HQ. A HQ, ela te apresenta logo no prelúdio o que tá acontecendo, você já sabe que aquele universo é daquele jeito, e depois você começa a curtir a aventura e curtir as metáforas que ela traz, os paralelos de uma invasão alienígena com a repressão ditatorial da Argentina. E aí tem várias, mas várias mesmo, assim, metáforas que a gente poderia fazer aqui. O isolamento causado pela neve mortal, né, essa neve que é tóxica, e por isso que eles usam essa máscara, na série, ela funciona como uma metáfora poderosa, assim, sobre o medo do outro, a desconfiança, o colapso da vida cotidiana. Os alienígenas que controlam a distância, né, eles têm controle mental sobre essas pessoas, transformando elas em zumbis, representam estruturas de poder invisíveis, governos autoritários, repressão militar, controle ideológico. A resistência civil, né, que é essa unidade que quase transforma vizinhos que não se conheciam em uma família unida para vencer uma coisa que eles não conseguem visualizar, representa a resistência civil espontânea que surge, reforça a mensagem como sobre a importância da solidariedade em tempos de crise. A ideia de manter a história ambientada em Buenos Aires também com personagens argentinos, e tem um personagem muito especial que ele é uruguaio e ele foi feito exatamente para a série para homenagear o senhor Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, falecido há pouco tempo. Dão assim uma obra bem regional e deixam a gente com um gostinho de, porra, eu conheço isso aqui, tô em casa. A gente é brasileiro, mas a gente sabe que a América Latina ali tem um molho, né? E a gente se sente bem familiarizado quando a gente assiste essas cenas. As locações são muito bonitas. É muito efeito prático para transformar uma cidade como Buenos Aires, que é uma capital, numa distopia crível, né? Então, assim, nessa questão de fotografia e introdução de como essas metáforas funcionam, eu acho maravilhoso. A série tá de parabéns. Como eu disse também, né? A gente vai ter, então, algumas coisas ali pro quarto ao sexto episódio. Por exemplo, a confirmação de que estamos tendo uma invasão alienígena. Eles veem lá um feixe no céu e eles falam, estamos sendo invadidos e tal. Até então eles não sabem, porque a comunicação é muito escassa. O mundo praticamente acabou. Então, quando começam a introduzir esses elementos, e aí mostram os alienígenas, inclusive, também, que são um pouco diferentes, sim, em verdade, do que a gente vê lá na HQ, mas tudo bem, é bonitinho. E a gente tem que ter noção também de uma coisa. Esses alienígenas que a gente vê aqui presencialmente, eles não são os alienígenas reais, né? Eles são os cachorrinhos dos alienígenas que capturam as pessoas, enfim, pra fazer certas coisas. Os alienígenas de verdade, que são tidos como a mão, né? Eles controlam a mente das pessoas, transformando elas em zumbis, assim. Não é bem zumbi naquele sentido mais clássico. Tá mais pra hipnose, alguma coisa assim do tipo, sabe? A pessoa tá lá, mas ela não tá mais lá. Ela segue um comando quase que geral, assim. Todos eles têm uma mente só, uma mente coletiva, eu diria. Então, é um mistério também que como isso funciona, quem são esses alienígenas de verdade, a gente não vai saber nessa temporada, tá? E também as viagens no tempo, né? Os loopings temporais, que são muito claros e importantes pra HQ. Aqui eles são introduzidos muito aos pouquinhos, um pouquinho em cada episódio, até chegar no último e a gente tem a noção de que realmente ele tá preso no looping temporal, porque ele viaja lá pra um lugar onde ele tá disposto a ir enfrentar os alienígenas, e ele fala, isso já aconteceu antes, a gente vai morrer, todo mundo morre hoje. Então ele tá condenado a repetir esse ciclo eternamente. E a viagem no tempo, gente, é também uma metáfora para como as pessoas que passaram por períodos difíceis como ditadura militar se sentem, né?
presos a um passado, porque, tipo, foi muito traumatizante e tal. Então ficam sempre voltando naquilo. E aqui eles retratam isso com um looping temporal. Como eu disse, o looping temporal é muito importante na HQ e é muito legal a forma que eles trazem, apesar de ser meio confusa, né? Porque a HQ faz ele viajar muito, assim, pra cá, pra lá, vai e volta. Você fica com uma dificuldade de se localizar. Aqui é muito lento, muito devagar. Talvez eles trabalhem isso melhor na segunda temporada, mas ele só percebe que ele tá fazendo isso no último episódio, assim, com um final quase que melancólico mesmo. Onde o Juan, ele entende, né, que ele tá condenado a reviver esses momentos repetidamente. Então a série, ela, ao mesmo tempo que ela aponta para esse destino trágico do protagonista, ela também traz uma esperança de resistência constante. Uma esperança amarga, como diz o próprio autor. Falta, no entanto, ousadia, né? Ousadia pra amarrar essas ideias com mais clareza narrativa. A viagem no tempo não é explorada com profundidade e o simbolismo acaba se perdendo dentro de uma ideia que não se sustenta por si só. Porque se o protagonista não entende o que tá acontecendo, aí fudeu, né, cara? A única coisa que faz sentido na HQ, na minha opinião, nesses loopings, é que ele entende o que tá acontecendo com ele. A gente não, mas ele entende. Então ele tá indo e aprendendo com o tempo. Aqui a gente não sabe, cara. Isso é bem confuso. É também um grande destaque, né? O protagonista, Juan, que é feito pelo Darín. O maior ator que a Argentina tem lá. E ele chama muito pra si. Na HQ, o Juan, apesar de ser o protagonista, ele não tem tanto protagonismo quanto aqui, tá? O protagonismo, eu diria que é das pessoas, é do coletivo. Porque a HQ tem essa visão de mostrar que o coletivo é superior ao individual. Então, a gente tem várias cenas assim onde o coletivo ajuda a salvar o mundo e tal, a salvar o dia. E aqui a família, o núcleo familiar do Juan, ele, a filha dele, Clara, a mulher dele e tal, são os protagonistas, assim, reais, assim. A filha dele até entra no controle dos alienígenas, né? Ela vira um zumbizão lá. E ele também tá em busca de libertar ela. Então é mais um problema diretamente ligado a ele, pra ele ter que ir lá, botar a mão e resolver. Porque o ator é grande, eu entendo essa escolha também. Bom, gente, vamos lá. Vamos começar a encaminhar aqui, né? Vamos começar a encaminhar pro desfecho final. É interessante a gente compreender que o Eternauta já tinha uma segunda temporada gravada, que já foi confirmada que vai sair pela Netflix, e eu acho que por isso eles seguraram um pouco a mão de mostrar algumas coisas, de fazer um suspense, pra na próxima, não é uma história que vai render 10 temporadas, eu acho que não. Eu acho que a mão mesmo é finalizar na próxima, já deve estar finalizado. E o que tem pra acontecer aqui, né? A gente vê que o protagonista já entendeu o que ele faz, como ele viaja, apesar dele não controlar, agora ele pode trabalhar melhor como ele vai dar um encaminhamento pra solucionar essa questão que tá acontecendo com o planeta Terra. E falando dessa temporada agora, o Eternauta é uma série que tem momentos de brilho, especialmente pela carga histórica da obra original, mas escorrega em pontos cruciais, ao deixar de lado o conceito do protagonista como verdadeiro viajante do tempo e não aproveitar cenas chaves dos quadrinhos. Ela perde parte da sua identidade, infelizmente. Apesar disso, ainda é uma experiência interessante e provocativa. Eu diria até que se você tá assistindo a gente aqui, você não viu nenhum dos materiais, eu não assisti a série, Jorge, eu não vi a HQ, não veja a HQ antes. Assista a série, você vai curtir e achar um pouco confuso, e depois quando você lê a HQ, eu acho que você vai ficar, cara, vai abrir seu mundo, assim, ó, porra, era isso. Agora eu entendi. Agora faz sentido. Agora eu quero ver a segunda temporada. Se você fizer o contrário, caminho inverso, como eu fiz, talvez você vá ficar muito crítico e perder muitos pontos ali que você fala de desconexão mesmo. Você vai ter uma desconexão com alguns pontos. Ah, por que não aconteceu isso? Ah, por que não falou isso logo? Ah, eu já sabia disso. Então talvez não seja o melhor caminho. Bom, gente, a minha nota é 3 cafezinhos de 5. Portanto, eu acho que é uma série boa, bem legal. Eu acho que tem uma desconexão com o material original e não é por falta de dinheiro, é por escolha narrativa mesmo, tá? A HQ não é um suspense, não é um mistério, é uma coisa que tá acontecendo e a gente vai vendo essas coisas acontecerem. Aqui não, aqui eles querem causar um suspense. O que será que está acontecendo? Por que o Juan está envolvido nisso? Por que a neve? Por que esse feixe de luz no céu?
E aí eles vão entregando aos poucos a história. O que eu acho um erro, mas tudo bem. Pra quem eu acho que não teve contato com o material original, vale. Então, vale 3 de 5, é uma nota boa, tá? Mas e você? Se você assistiu o Eternauta, me conta aqui nos comentários o que você achou. Você já conhecia a HQ original? Sentiu falta de algum elemento? E se você curtiu esse vídeo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui no CG tem análise de tudo que mexe com a nossa mente e com o nosso coração. Um abraço e até a próxima!